A paz do Senhor. Amém. Amém. O testemunho que eu vou contar hoje foi o primeiro milagre que o Senhor fez na minha vida. Eu não tinha me convertido ainda. E o meu filho já tinha se convertido, pastor Leandro. E eu fumava muito. Eu fumava que não era um cigarro, não era 2, não era 3, não era 4. Era 2, 3 maços por dia. Eu acendia um cigarro no outro. E o meu filho orando e pedindo para Deus para que eu parasse. Mais ele orava, mais eu fumava. Mais ele orava, mais eu fumava. Aí um dia Deus falou assim, eu vou mostrar o que vai acontecer. Aí, dia normal, todo mundo fumando, tudo. Aí eu fui deitar. Não estava bem, não tinha nada. De repente, eu senti. Começou a gelar meu pé. Gelou até aqui. Mas gelou, de endurecer tudo. Aí eu olhava assim, eu vi falando, o que está acontecendo comigo, né? As mãos estavam duras. Daqui para baixo estava duro. Eu não sentia nada. Nada. Eu só sentia aqui o rosto. O rosto, ouvidos, olhos, sentia. Mas aqui para baixo eu não sentia. Aí eu falei assim, falei, Deus, eu sei que eu não sou uma boa pessoa, mas eu sei que o Senhor existe lá em cima. É o que eu acreditava, foi o que eu ensinaram na minha vida. Eu falei, eu sei que o Senhor está lá em cima, mas me ajuda, eu tenho os meus filhos tudo pequeno. Eu não quero para eles a vida que eu tive, de perder os meus pais, viver na casa de um, na casa de outro, e ser escorraçado como eu fui. Isso eu não quero. Se o Senhor tiver piedade de mim, me ajuda, me cura. Eu nunca mais vou pôr essa droga na minha boca. Aí, quando eu fiz e pedi para ele, aquilo foi voltando. Aquilo foi, sabe quando você está adormecido mesmo, assim, gelado? Porque gelou. Aí foi voltando, aos pouquinhos, eu consegui me mexer. Aí a hora que eu me mexi, eu falei, Senhor, nunca mais, a partir daquele dia, irmãos, nunca mais, eu coloquei um cigarro na minha boca. Eu tinha 3 maços e meio de cigarro cheio. Lá eu falei, eu não vou pôr na minha boca, eu não vou dar. Não foi fácil, eu sofri. Eu olhava para o cigarro assim e eu falava, não, eu não vou pôr. Eu tinha vontade de subir nas paredes assim, tacar a cabeça, mas eu falava, eu falei para Deus que eu não ia pôr, eu não pus. Graças a Deus, o meu neto mais velho está com 25 anos. Fazem 26 anos que eu parei e Deus tirou esse vício ruim da minha vida. Até hoje, irmãos, eu não posso nem o cheiro do cigarro perto de mim. Aquilo, ele não entra no meu, ele vem assim, ele entra no meu nariz, ele vai no estômago, do estômago ele sobe e o cérebro faz assim. Nunca mais. Não posso nem ver ninguém perto de mim fumando cigarro. Porque o pior vício, é a pior droga que tem na vida da gente. É a bebida e o cigarro. E eu comecei de criança pequena. Os meus avós que me ensinou. Mas com o amor de Deus e as orações do meu filho, hoje, irmãos, eu sou livre. Estou livre, graças a Deus, sou outra pessoa. Senão eu não estaria aqui hoje para testemunhar para vocês esse milagre que Deus fez na minha vida. E eu agradeço a Ele e agradeço a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Quando Deus faz, Ele faz por completo, né? A gente nem gosto, a gente sente mais. Eu lembro quando as pessoas falam assim, mas você tomava tanta cerveja, não queria ver o final, né? Toda vez que você vai tomar saideira, agora você não posso nem ver o cheiro da cerveja, o gosto da cerveja, porque quando Deus faz, Ele faz.
Bem perto mesmo. Aleluia. Então, em glória a Deus. Senhor, Glória a Deus. A paz. Amém. É verdade, né? A gente, assim, Jesus vício, né? O pastor Laércio, meu cunhado, tomou muita saideira junto, né, Laércio? Né? A gente gostava de ficar até madrugada, né? Mas graças a Deus, também Deus me libertou. Mas uns 2 anos já que eu estou ouvindo, né? A gente, às vezes, que eles falam, veio por amor, veio pela dor, veio por alguma coisa, a gente veio. Ninguém fala assim, eu vou na igreja, só tem que acontecer alguma coisa, às vezes, para a gente vir, né? E graças a Deus, Deus me tirou desse vício. E muitas amizades que eu tinha, e hoje eu converso, você vê com as pessoas, né? Você chama para vir em alguma coisa, em festa, as pessoas falam, vou nada, não tem cerveja, não tem nada, vou fazer o quê lá, né? As pessoas acham assim, né? Mas a gente não, né? Deus está com a gente, então a gente não tem que ficar. Outro dia, até esses tempos atrás, uma amiga minha falou assim, eu vou te chamar você para sair comigo, para a gente comer uma porção, mas você não deve mais. Não, mas eu não posso comer a porção e tomar um refrigerante, eu tenho que tomar cerveja. Falei, então, né? Então vão vocês, amém, e Deus abençoe vocês, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então a gente gostava muito mesmo de sair, de ficar bebendo, chegar de madrugada. Então a gente, né, eu agradeço a Deus, né, por ter me livrado disso. Deus me curou também de muitas coisas, né? E eu tinha um superligamento nos braços, aquele túnel do carpo e o médico falou para mim operar dos 2 braços, para mim parar de fazer bolo, porque eu trabalho com bolo, docinho, o médico falou para mim que era para mim parar. Eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos, né? No meu serviço, né? Que Deus me cure até hoje, né? Vai fazer uns 4 anos já que o médico falou isso para mim. E chegou a marcar a cirurgia, mas não deu certo. E isso foi, eu falei, Senhor, se precisar operar, porque a gente tem que se cuidar, né? A gente pede a Deus para, se tiver que for feito. Mas graças a Deus, Deus me curou. E eu trabalho com doce, né? Graças a Deus, né? E é assim, a gente tem que ter fé, porque não é fácil, né? Cada dia é uma luta, cada outra, né? Esses dias mesmo eu estou cansada, eu tenho encomenda, é médico pro meu filho, aí uma coisa, hoje eu estava até lá em casa, né? Tinha marcado no posto, assim, a gente sabe que demora os médicos. E eu fui lá marcar psicóloga para ele, né? Que ele é especial, o médico falou assim, nossa, mas está tão difícil para marcar psicóloga aqui. Né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí hoje eu estava lá em casa, tinha uma consulta para amanhã. Aí eu estava indo na Lapa, ela falou assim, a moça me ligou, a gente do posto, falou assim, não tem a consulta, né? No Tiago amanhã, porque é fechamento e tal. Aí eu estava lá mexendo no recheio, o telefone tocou e a médica falou assim, é a psicóloga que atendeu o Tiago amanhã. Aí eu peguei e falei assim, amém. Aí ela falou assim, conta um pouco do Tiago, né? Eu falei assim, Aí eu falei para ela, nossa, você não está se tratando, eu vou encaminhar você, eu já tenho um lugar, lá tem tudo o que ele vai precisar, uma foto. Eu falei, amém. Deus. Onde se viu uma psicóloga, né? Eu falei, está na mão do Senhor. E graças a Deus, eu consegui. E a gente tem que ter fé. E Deus cuida, né? E eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! glórias a Deus. Deus é fiel. Mais alguém? Ninguém? Então, vamos estar já passando o papo do Senhor nessa noite. Com a sua cabeça, fazer um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, te damos graças, Pai, nesta noite maravilhosa, Senhor, por estarmos diante da Tua presença, neste santo lugar, Senhor. Te damos graças pelos louvores entoados a Ti nessa noite, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Te damos graças pelo testemunho de vitória na vida do Teu povo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Agora te pedimos em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Sua palavra, Senhor, revela segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Desde já te pedimos, repreenda todo o mal, toda a retaliação do adversário, todo o laço, toda a seta, tudo que é contra a Tua palavra nessa noite caia por terra, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o Seu querer, a Sua vontade na noite de hoje, Senhor. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, os nossos olhos estejam cativos a ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Com certeza essa oportunidade, amém? Já. O Sr. Carlos já colocou aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Passar o que nós confabulamos, né? Porque vocês vão pensar que é fofoca, né?
Ele perguntou, esse copo de água já estava aqui? Eu falei, não, o seu Carlos ele colocou aqui. Ele falou, amém, glória a Deus. Amém? Isso aí, antes dele ir lá para trás, né, para cuidar lá da parte da quadra, ele deixou aqui o copo com água. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. O Senhor já tem falado muito conosco hoje. Já tem mostrado muitas coisas para nós. E é tão tremendo, né? Quando, antes de minha mãe ela estar testemunhando, o Espírito Santo de Deus tinha falado algo comigo em particular, né? Eu até falei, Senhor, quando o Senhor der a oportunidade, eu falo sobre isso, né? E lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, fala que Paulo fala para a igreja de Éfeso assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu achei tão tremendo porque muitas vezes é isso, irmãos. Quando você se coloca na brecha por algo, só pare na hora que Deus mandar e só pare na hora que o Senhor mostrar e revelar aquilo que Ele tem para revelar para você. Caso contrário, não pare. E se Ele falar para você, continue. Continue. Sabe por quê? Porque isso é perseverança. Isso é ver o milagre de Deus manifesto. Isso é dar continuidade naquilo que Ele começou em nossas vidas. Muitas vezes a gente se esforça para tantas coisas, né? Difícil de pagar aquele boleto todo mês, não é? A gente se esforça para tudo isso. Então, continua orando. Deus vai te dar muito mais recursos para você poder fazer isso. Se você parar, pode continuar empatado do mesmo jeito. Mas continua orando. Deus vai fazer muito mais ainda. E não só fazer por nós, porque assim, quando nós fazemos pelos outros ou oramos pelos outros, Deus já cuida de nós, pode ficar tranquilo, é Ele que vai tomar conta de tudo. Amém? Então, descansa seu coração. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção. Por quê? Porque o Senhor falou algo aqui comigo que me chamou muita atenção, mas também me despertou para algumas coisas. Então, gostaria de passar isso para os irmãos. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro, duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis
que os varões que foram enviados por Cornélio paravam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Uma leitura longa, mas necessária para que Deus falasse algo para nós, mostrasse algo para nós e revelasse algo para nós. Muitas vezes questionamos, perguntamos, ou até queremos colocar Deus na parede diante de algumas situações.
Mas através dessa leitura, essa noite, o Senhor está sendo muito claro conosco. Da mesma maneira que Ele falou com Cornélio, Ele está falando conosco. As tuas orações e as tuas esmolas ou algumas ofertas têm subido para a memória de Deus. Ou melhor, como alguns versículos da palavra dizem, ou até mesmo quando Deus falou para Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas eu preciso que você continue e persevere, porque o inimigo está tentando de todas as maneiras paralisar aquilo que Deus já começou na sua vida. Mas você não pode desistir. E neste contexto, por que o Senhor nos levou a este contexto? Porque exatamente neste contexto, Cornélio, entenda bem, Cornélio não eram aqueles judeus que Jesus manifestou milagres. Cornélio não eram aquelas pessoas que ali, ou melhor, aquela multidão, ou aqueles antes cegos, ou antes coxos, ou antes com algum tipo de enfermidade, ou até mesmo tomados por algum demônio ou possuídos por algo. Não eram estes, não eram judeus, não eram pessoas que tinham conhecimento de quem era Deus. Cornélio, aqui bem claro, diz que ele era um centurião, o quê? Que prestava serviços, ou seja, centurião, ele cuidava de 100 soldados romanos. Então assim, ele tinha toda uma essência, ele tinha toda uma história, ele não sabia nem ou passava pela cabeça dele aquilo que poderia ou que de repente aconteceria para aquele que servisse a Deus. Cornélio, ele era um soldado, mas, como diz a palavra, é um soldado que fez com que ele e toda a família fosse temente a Deus. Entenda uma coisa, temente a Deus. Ele conheceu quem era o Deus de Israel, ou seja, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador. Mas ele tinha que entender que tinha algo muito maior ainda para ser revelado na vida dele. Porque conhecer a Deus é um primeiro passo. Conhecer a Deus era algo que assim, vou até pegar aqui o testemunho da minha mãe. Ela nos ensinou desde pequeno algo, ela nos ensinou a ter fé. Mas ter fé naquilo que a gente poderia muitas vezes tocar, fazer, alguma coisa assim. Por quê? Ela não tinha um entendimento de quem era esse Deus. Ela sabia que existia um Deus, mas ela não tinha um entendimento daquilo que era. Então ela nos ensinou a ter fé. Ter fé é diferente de fazer algumas coisas que normalmente a gente está acostumado. Ter fé é uma ação que você faz na condição daquilo que você crê. Então se você tem fé em algo e vai fazer aquilo vai acontecer por causa da fé. Mas a sua fé está condicionada a quem? Aí agora começa uma referência, que Cornélio até então ele tinha uma fé em Deus. E o detalhe, não era só fé, você viu que ele tinha o quê? Comprometimento. Ele tinha uma ação, ele tinha uma atuação, ele sabia o que era para ser feito, porque senão na palavra não diria que ele estava naquele momento orando. E ele viu o anjo, e o anjo falou com ele, ou seja, ele estava ali, ele tinha esta intimidade, ele tinha esta fé, ele tinha este comprometimento com o Senhor. Mas faltava algo. E qual era este algo que lhe faltava? Faltava ele agora se aprofundar naquilo que o Senhor, porque ele teve uma resposta, não teve? Quantos concordam que ele teve uma resposta? Amém? Então ele teve uma resposta. Então qual seria? Ele falou, eu tive uma resposta, mas ele ficou com dúvida. Peraí, o que quer dizer essa resposta? Como assim? Daí o que o anjo disse? Procura a Simão, por sobrenome Pedro. E ele chegou, tá bom, onde está? E para nós vermos que quando há intimidade, Deus mostra até local, tá? Deus fala o nome de pessoas, Deus diz o que é. Ou melhor, quando nós temos intimidade, Deus fala detalhes.
E Deus mostra detalhes para nós. Ele não fala superficialmente. Ele não fala de uma maneira ampla. Ele é direto e ele é detalhista. Faça isso desta maneira e vá até aquele lugar. Então, se Deus chegou e falou algo, ou disse algo para nós, antes dele falar qualquer coisa, ele já vai nos dar todos os detalhes do que nós temos que fazer. Depois, a pessoa só vai concluir aquilo que ele tem. Mas neste caso, nós estávamos falando de uma pessoa que tinha o conhecimento de quem era Deus, como Pedro, até mesmo antes, como pescador, tinha de quem era Deus. Como aqueles discípulos, ou aquela multidão que seguiu Jesus, ou até propriamente o próprio João Batista, como nasceu diante de uma família sacerdotal, eles tinham conhecimento de quem era Deus, mas precisava algo a mais, porque até então o que eles tinham? Eles tinham a rotina, eles tinham a tradição, eles tinham os costumes, que eles estavam ali fazendo e trabalhando em cima daquilo. Mas o que o Senhor disse para ele? Confirmou algo, mas essa confirmação precisava de um respaldo ainda muito maior, que precisava ativar toda aquela fé sobrenatural que ele estava tendo e ele não entendia de onde estava vindo. Muitas vezes Deus está querendo fazer isso conosco e muitas vezes nós não estamos compreendendo aquilo que Deus ele está querendo para nós. Deus, assim, nós acreditamos em Deus, nós lemos a palavra, acreditamos em tudo, mas o que está faltando? Ou o que está dizendo assim? Ele falou assim, o que está acontecendo? Por que isso daí, esta resposta veio para mim, mas o que quer dizer esta resposta? Então ele precisava o quê? Ele precisava ter a revelação, que já tinha sido dado a Pedro, porque aqui já no livro de Atos, lembra lá no início? Aqui no livro de Atos, eles, principalmente Pedro, era um daqueles quase 120 que estavam ali naquele dia. E eles fizeram o quê? Eles receberam o Espírito Santo de Deus e foram cheios. Tomados por esta presença gloriosa, aonde eles tiveram o quê? A ativação desta fé sobrenatural em Jesus Cristo. Antes, eles conheciam Jesus. Antes eles conheciam a Deus, mas quando eles tiveram a revelação da palavra em Jesus Cristo e do alto esperaram receber este poder, aí sim, eles começaram a viver aquilo que o Senhor disse como algo extraordinário, ou seja, ele disse dessa maneira, vocês farão obras e farão maiores. Então ele começou a ter esta dimensão, e lá Pedro estava ali, em Jope, estava lá junto, reunido com as pessoas, estava ali conversando com os irmãos, mas, olha que tremendo, porque foi Pedro? E acaba ficando essa pergunta, né? Por que Pedro? Por que muitas vezes nós? Porque muitas vezes uma pessoa vem perguntar para mim sobre determinada coisa. Porque Pedro também precisava ser tratado e Deus precisava quebrar algo na vida de Pedro. Como assim? Pedro não acreditava que esta palavra poderia ser pregado para os gentios, ou seja, para aquele que não era judeu. Pedro acreditava, através de ser judeu, que aquela palavra viva de Jesus não tinha necessidade de ir para outros lugares, que tinha que ficar simplesmente ali para o povo de Israel, porque ali eles sabiam que era o Messias, e o Messias iria restaurar toda Jerusalém, restaurar todo o povo de Deus. Mas foi ali, foi ali que também mais uma vez a intimidade falou mais alto. Qual intimidade? Pedro ouviu o Senhor falando com ele da seguinte maneira: olha, está aqui olha todas essas comidas, mata e come. Você está louco, Senhor? Não é? Então é assim que a gente faz, não é? Quando Deus fala umas coisas muito loucas para a gente fazer, você está louco? Eu vou fazer isso? Não foi assim, pastor Hércio? Não foi? Não, eu? Que loucura, ir lá no meio da areia, lá, pegar os meninos para poder jogar bola, é loucura. Eu? Abrir um restaurante? Loucura. Eu? Fazer bolo para não, tudo. Faz. Por quê? Porque muitas vezes
ou todas as vezes, o Senhor quer nos mostrar que nós estamos ouvindo a voz dEle, mas que também nós precisamos entender que o Evangelho dEle não se limita na nossa tradição e na nossa visão, mas sim no poder, na visão, na revelação, na profundidade, na largura, no comprimento e na altura daquilo que Ele tem preparado para nós. Quantas vezes nós temos ou traçamos sonhos para nós e corremos atrás e muitas vezes limitamos o poder de Deus porque nós achamos que Deus não vai fazer e paramos. Espera aí, nós somos Deus agora? Desde quando? Desde quando nós somos Deus? E glória a Deus que Pedro ouviu a voz do Senhor. E a hora que aqueles homens chegaram para poder levá-lo, o que ele fez? Ele ouviu de novo ao Senhor, porque assim, quando o Senhor ele quer fazer, ele fala e ele não para de falar, não é? Ele continua falando para você falar, ei, ó, sou eu, tá vendo? Sou eu. Você está prestando atenção? Sou eu. Então vigia, sou eu. Então, ó, cuidado, sou eu. Mas também, ó, faça, sou eu. Isso precisava quebrar em Pedro. Tudo isso que estava dentro dele. Muitas vezes Deus vai fazer algo nas nossas vidas para poder quebrar aquilo que nós colocamos como resistência. A resistência de Pedro era a religiosidade dele, por causa da circuncisão. E Jesus disse que não havia circuncisão ou circuncisão, mas sim pessoas que precisavam ser salvas, libertas, transformadas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. Então ele precisava ser transformado nisso. E muitas vezes Deus vai nos mover através disso para nós caminharmos para esta profundidade para poder viver aquilo que o Senhor ele tem. Não ficar limitados à nossa visão terrena, ou ficar limitados à nossa fé, que muitas vezes a gente olha, não, eu tenho fé, a hora que Deus manda você dar o passo, você fala assim, parece que você dá cãibra na perna, né, você dá o passo, né? Você até fala assim, né? Peraí, Deus não falou? Deus já não disse? Deus não confirmou? Por que você está parado? Foi mais ou menos assim, tá? A conversa de Deus com Pedro. Ele falou, opa, peraí, eu entendi, eu vou. Mais ou menos assim, eu entendi, eu vou. Eu entendi o puxão de orelha, Senhor. Amém, eu vou. E a hora que ele chegou na frente de Cornélio, ele foi com uma comitiva e ele chegou na frente de Cornélio. Cornélio explicou tudo para ele o que Deus tinha feito. Ele primeiro ficou assustado, né? Peraí, olhou, né? Você não é judeu, né? Não. Mas Deus falou contigo. Falou? Então, agora entendi. Obrigado, Senhor. Porque Deus lá começou a me falar que este evangelho, esta resposta, é para todos aqueles que querem viver esta promessa e viver esta intimidade com Deus. E ele começou a falar de quem? Ele começou a revelar aquilo que tinha que ativar em Cornélio. O que era? Era ter o conhecimento de quem era Jesus, da obra reconciliadora de Jesus. Mas aí a gente vai perguntar, mas esse homem não tinha intimidade com Deus? Esse homem não viu anjo? Esse homem não tinha esta proximidade? Sim, nós podemos ter tudo isso, mas para nós chegarmos no nível que Deus quer, a ponto dele começar a restaurar, a fazer e a nos aprofundar nele, nós temos que chegar a Jesus. E ele fez, a hora que Pedro estava falando ali do que Jesus passou, a hora que Pedro estava falando daquilo que Jesus ele teve que passar, daquilo que ele teve que fazer, daquilo que aconteceu há pouco tempo atrás, quando ele ressuscitou e sentou com eles na mesa e conversou com eles. Pedro teve que falar a hora que Pedro estava falando. Diz aqui a palavra que caiu, ou seja, veio o Espírito Santo de Deus e tomou todas aquelas pessoas que estavam ali. E eles foram o quê? Cheios. Eles foram cheios. Eles estavam ali, eles receberam o que o Senhor tinha. Porque eles não estavam esperando manifestação.
Eles queriam era profundidade, eles queriam era entender mais esta intimidade com Deus. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer, eles só estavam preocupados em fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso que ele chamou lá, e ali teve mais uma vez a resposta: eu tenho ouvido a sua oração e contemplado todas as suas esmolas, todas as suas ofertas. Ou seja, eu tenho visto o coração voluntário que você tem. Você pode até não estar esperando, mas eu vou te falar algo aqui que o Espírito Santo de Deus me disse por essa palavra. O Espírito Santo, ele quer fazer muito mais, mas nós temos que dar esta liberdade para ele fazer. A ponto do quê? A ponto de hoje você entender que a sua oração foi ouvida. Ou você acha que tudo que você está fazendo é porque você se esforçou? Hã? Ou você acha que tudo que você está fazendo é porque não, eu me qualifiquei? Se sua oração não tivesse sido ouvida, as portas não estavam abertas. Se sua oração não tivesse sido ouvida e o seu coração não tivesse sido voluntário, as coisas não estariam acontecendo do jeito que está acontecendo. Se sua oração não tivesse sendo ouvida, nada daquilo que você está vivendo, a cura, a libertação, a salvação, a transformação e até mesmo o que o Senhor tem colocado nas suas mãos, nada disso estaria acontecendo. É porque a sua oração foi ouvida. Mas hoje o Senhor quer nos levar a um nível diferente, a um nível de profundidade, não somente de intimidade, ao nível de um conhecimento além daquilo que nós estamos vivendo. Tá bom do jeito que tá? Então, não tá bom. Ainda não. Deus quer mais. Deus quer mais. Ele quer mais, não de nós. Ele quer mais dele em nós. Ele quer mostrar o que ele tem mais para você. Ele quer mostrar o que ele tem mais para fazer através da sua vida. Ele quer mostrar o que ele tem mais para fazer com você nessa terra. Ou você acha que você está no lugar onde você está e ele te coloca nos lugares onde ele te coloca? Ou ele faz você conversar com as pessoas que você conversa simplesmente porque você é uma pessoa mais bonitinha e você é uma pessoa que conhece todo mundo? Não, é porque ele tem um propósito na sua vida e ele quer levar o Evangelho de Jesus para essas pessoas que eu não posso chegar, aquela pessoa não pode chegar, mas você pode chegar lá, porque ele te colocou lá para usar a sua boca, que é uma boca profética, para poder falar de Jesus e transformar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque a sua oração foi ouvida. E ele tem tudo isso para você. Tem tudo isso para mim, tem tudo isso para nós. Mas basta nós entendermos, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite com um propósito. E qual foi? Foi para nós entendermos esta profundidade. Entendemos que é nele, é através dele, é por ele. E nós temos que receber este Espírito Santo que nos conduz. E muita gente fala, não, mas eu tenho que falar em línguas, eu tenho que sapatear. Entenda uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele te dá poder. Pode falar em línguas, pode ter sonhos, pode falar, ou melhor, muitas vezes ter o dom do amor, como muitas vezes a gente vê assim descrito nos evangelhos, descrito pela pessoa de João. Não fala que ele pegou, começou a falar em línguas e colocava nas pessoas. Não, fala que ele tinha o quê? Amor. Muitas vezes nós queremos julgar ou queremos processar o poder de Deus através de determinadas situações. Não, o poder de Deus ele se revela quando o Senhor ele quer te usar da maneira que você é, da maneira que ele te criou, da maneira que ele te gerou, da maneira que ele te constituiu. Ele não vai mudar a sua personalidade, ele só transforma o seu caráter para que o seu caráter seja igual ao de Cristo. Mas a sua personalidade ele quer do mesmo jeito, porque é lá que ele quer você. É naquele lugar onde as pessoas olham e falam assim, ei, o que você está fazendo aqui? Então, eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. Ele falou comigo lá em casa que era você que estava precisando de uma palavra hoje.
Então é você que Ele te chamou para poder, muitas vezes, presta bem atenção, tá? Muitas vezes, você não vai estar direto com essa pessoa, mas você vai estar todos os dias intercedendo e orando por ela. E vai no momento certo, quando Deus chegar e falar, é hoje, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, pode estar o que for. Deus vai falar, ó, vai lá que Ele está lá. Você vai lá, você chega lá, a pessoa vai, então, agora o negócio é contigo, vem aqui. Agora eu preciso conversar contigo porque Deus me mandou aqui para poder falar isso. Porque você já preparou o caminho. Deus já preparou o caminho. Você já orou, você já buscou, você já disse, e você ouviu, e você foi e fez o que o Senhor Ele te mandou. Pedro, ele fez tudo isso e permitiu que o Espírito Santo de Deus tomasse a vida dele, usasse, e também fez com que todos entendessem isso. Um soldado como Cornélio, totalmente dependente de Deus, e não simplesmente por falar, eu sigo a Deus, não. Hoje, convertido e cheio do Espírito Santo, como o Senhor Ele quer para nós. Não é mais olhar e falar, você é fulano de tal, não. Você é aquele que conheceu Jesus e hoje está cheio do Espírito Santo. E este Espírito Santo que quer nos tomar, que quer nos levar. É este Espírito Santo que quer nos levar muito além a esta profundidade. Não é simplesmente falar de Deus. Falar de Deus, todo mundo fala de Deus. Até a pessoa que não conhece a Deus fala de Deus. Pode perceber, até a pessoa que não conhece a Deus fala o quê? Graças a Deus. Agora imagina conhecer a Deus, conhecer Jesus e deixar o Espírito Santo de Deus dirigir os seus passos e te usar aonde você quiser. Isso é maravilhoso, porque a hora que Pedro chegou lá, ele revelou aquilo que o anjo disse para Cornélio e todos receberam a palavra, todos receberam aquilo que Jesus ele tinha. Que seja esta noite uma noite profética para nós, para nos levar a esse entendimento. Nós somos estes que o Senhor, alguns na condição de Cornélio, outros na condição de Pedro. Não posso dizer todos na mesma situação, mas alguns, cada um está numa situação, está numa condição. Uns precisam receber um Pedro, outros precisam ir aonde tem um Cornélio. Mas todos, no final, estarão cheios deste Espírito Santo, cheios desta presença, cheios deste amor, cheios daquilo que o Senhor tem preparado para cada um naquele momento. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Sei que a semana foi cansativa. Muitos chegaram até um pouco exaustos aqui. Até mesmo o dia, a correria do dia. Mas o Senhor, Ele tem algo grandioso preparado para você. Porque você veio aqui, ou você está nos assistindo, ou você parou aí neste vídeo, porque Ele tem um propósito na sua vida. E este propósito é que você tenha intimidade com Deus, mas que você entenda a profundidade que é viver Jesus Cristo e depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui esta noite, Senhor, agradecidos a Ti, Pai. Muito obrigado pela Sua presença neste lugar. Obrigado pela Sua grandeza e pela Sua soberania. E que o Senhor revele e continue revelando para nós, Pai, da maneira que o Senhor assim quer. Que se levantem, Pai, Pedros,
mas que também, Senhor, estejam Cornélios preparados para poder receber estes Pedros, mas que estes Pedros também se prontifiquem a chegar a estes Cornélios, mas que todos saiam cheios da sua presença, cheios do seu poder, cheios da sua unção, cheios da sua graça, e quando colocarem as mãos naquilo que o Senhor Pai deu para eles possam ver a frutificação de um modo sobrenatural, que comece desde o pequeno, desde a criança até o mais idoso, Senhor, que eles sejam cheios da sua presença, cheios do seu amor, que se aprofundem cada vez mais em Ti, Jesus, e que estejam cheios da sua presença, cheios do Espírito Santo de Deus. Que você receba em nome de Jesus, oh aleluia, como uma palavra profética e também como uma ordem do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você receba, você que ainda não conseguiu entender, e você que ainda não teve esta palavra, em nome de Jesus, que você receba este dom, que você receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e na sua vida agora, em nome de Jesus. Receba e seja cheio, que Ele agora preencha tudo aquilo que parecia estar vazio. Receba! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu fogo, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória, pois temos, Pai, recebido de Ti, e que cada um dos Teus filhos saia daqui, Senhor, reluzente, Pai. Saia daqui já triunfante, e que aquilo, Pai, que seja, Senhor, simplesmente uma gota daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que agora, Pai, esta lenha, Senhor, que está ali, Pai, comece a pegar fogo, e mais lenha venha, e venha mais fogo, Senhor, a ponto deles incendiarem todos os lugares aonde eles estiverem, através da sua presença, através do seu poder, Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos pelo seu amor. Graças te damos, Pai, pela sua glória, Senhor. Graças te damos pela sua presença. Espírito Santo de Deus, leva-nos além. Leva-nos, Pai, a cada vez mais aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba, irmãos. Receba aquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós neste tempo. E permita ser usado por Ele. Permita ser um Pedro. Permita. Se muitas vezes ainda não tem este entendimento, permita então ser um Cornélio. Mas receba a ponto de você começar a viver esta intensidade e esta profundidade no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, que as palmas louvem, exaltem o Senhor.